sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e muito provavelmente você conhece a música Come Together, o clássico dos Beatles e uma das músicas mais famosas dele. Porém, você sabia que ela foi feita para uma campanha eleitoral para governador da Califórnia e para um candidato que acabou preso? E que ela foi acusada de plágio e como uma espécie de acordo gerou aí todo um disco cover do John Lennon, você sabia? Pois é, caso não conheça as histórias ou queira saber um pouquinho mais sobre elas, fica aí que eu já conto. Bom, Come Together com certeza absoluta é um dos maiores sucessos dos Beatles, sendo muito ouvida e tocada até hoje em dia. A música foi lançada no ano de 1969, abrindo aí o lendário disco Abbey Road, e desde aquele momento já se tornando aí um verdadeiro clássico, ajudando assim ao disco a entrar aí na lista dos 200 discos definitivos do Hall da Fama do Rock. Acho que todo mundo conhece ela, né? Come together. Porém, o que muita gente não sabe é que essa música, pelo menos a princípio, foi composta por John Lennon para ajudar na campanha de Timothy Leary para governador da Califórnia, concorrendo contra o Ronald Reagan, que tentava a reeleição. Mas, para contar essa história aí, antes eu preciso contextualizar um pouco quem era Timothy Leary e como tudo isso aconteceu, já que isso também faz parte da história da composição de Come Together, né? Então, vamos lá. Timothy Leary ficou bastante conhecido nos Estados Unidos lá nos anos 60 por ser um psicólogo e neurocientista que também era professor e pesquisador da Universidade de Harvard e que pesquisava os efeitos do LSD, que era uma droga que estava bastante em alta nesse momento. Ainda mais que nessa década aí o movimento hippie crescia cada vez mais. Time when people actually went around smiling and there was a sense of friendliness, people could hitchhike without being mugged. Com ele defendendo aí os efeitos terapêuticos e espirituais que ela poderia trazer. E ele tinha ainda a opinião de que o uso de psicotrópicos poderia ser o caminho aí para o progresso da humanidade. Ou seja, na visão dele, o uso de drogas, como o próprio LSD, expandiria a mente e o pensamento das pessoas a ponto de fazer a humanidade progredir. Com ele aí, inclusive, aparecendo na TV e dando diversas entrevistas sobre esse ponto de vista que ele tinha. The pleasure you get from LSD is being tuned in. You're turned on to your own nervous system. You're turned on to your own body. You're turned on to the incredible wisdom which lies inside every cell in your body. Acontece que ele ficou ainda mais conhecido nessa época justamente por conta de um dos experimentos que ele fez com a droga, já que ele foi expulso de Harvard depois de ter feito uma experiência psicotrópica com uma turma inteira de estudantes de psicologia da universidade. Isso foi feito de forma consensual, tá? Mas foi muito mal visto, o que fez ele ser expulso. Com isso aí então, e considerando que ele tinha ali uma visão certa para a política e para o futuro das populações, ainda nos anos 60 ele decidiu criar um partido político que foi chamado de Partido Psicodélico da Califórnia, que apesar de se auto-intitular como um partido hippie, tinha doutrinas mais identificadas com a direita libertária, trazendo propostas aí como o fim dos impostos, educação privatizada, administração estatal baseada no lucro e também prezando pelas liberdades individuais acima do coletivo, entre outras coisas. Indo, portanto, aí de certa forma contra o governo do Ronald Reagan, que já era aí o governador da Califórnia desde 1966, que também era de direita, mais conservador. Com o Timothy Leary então decidindo concorrer contra o Ronald Reagan, que tentaria aí a reeleição em 1969 para assumir o cargo em 1970. E vale dizer que nesse momento aí o Timothy Leary já era amigo pessoal do John Lennon, tanto que ele e a sua esposa já tinham aparecido na canção Give Peace a Chance, que foi lançada em julho de 1969 pelo John Lennon, com o casal aí aparecendo cantando o refrão da canção. E era essa aí que era a ligação deles nesse momento. Foi pouco tempo aí então depois dessa gravação que o John Lennon é empolgado, né, com a candidatura do amigo, que ele perguntou a Timothy Leary como ele poderia ajudar a promover ainda mais a campanha. No que ele ouviu ali que ele precisava justamente de uma música para ser usada nos comerciais e comícios. E olha só que coincidência, o John Lennon era músico, não é mesmo? O Beatle então aceitou a proposta de imediato e começou a compor ali uma canção muito inspirada no slogan de
de campanha do Timothy, que era Come Together, Join the Party. Com party aí tem um duplo sentido, né? Já que a palavra significa tanto festa como partido político. Assim, em português seria algo como venha junto, se junte ao partido ou se junte à festa. Com o próprio candidato aí certa vez explicando aí esse slogan e dizendo que a intenção era de dizer mesmo, venham, engajem-se, mas não no partido político, mas sim para a celebração da vida. Fazendo aí então um belo trocadilho, né? Assim, o John Lennon logo de cara aí já fez alguma coisa utilizando o slogan e também essa ideia de celebração da vida, já montando ali algumas frases e buscando por uma melodia que se encaixaria nela. Com essa composição inicial aí sendo Come Together, Right Now, Over Me, que inclusive tá na música até hoje, e continuava com All I Can Tell You Is You Got To Be Free. Depois disso ele ainda continuou trabalhando um pouco mais na ideia, pensou ali em versões diferentes, viu a que ele mais gostava, gravou uma demo e mandou pro Timothy, que empolgado aí com o apoio que estava tendo do artista, já mandou a gravação para estações de rádios alternativas de toda a Califórnia, meio que considerando que a música era dele. Mas não era, e isso seria motivo de chateações, tá? E um lamento rápido aqui é que eu não consegui encontrar essa versão da demo aí em lugar nenhum. Talvez nem exista mais. Mas pessoal, rapidinho, antes de continuar essa história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, mas como eu disse aí, então, o John Lennon mandou então a demo, né, da música que ele tinha feito pro Timothy Leary, que já começou a utilizar em sua campanha. E meio que considerava a música como sendo sua, né, e até aí, tudo certo. Acontece que o artista também tinha gostado da música que ele tinha feito. Então, pouco tempo depois disso, John Lennon voltou à Inglaterra, mostrou a música aí aos outros integrantes dos Beatles, fez uma nova versão e a gravou. Com a música então abrindo o mais novo disco da banda, lançada em setembro de 69, que é claro era o Abbey Road, já com a versão aí da canção que todo mundo conhece e ouve até hoje. Nesse momento aí o Timothy Leary, provavelmente por estar ocupado com a campanha, nem tinha ouvido a canção e talvez nem soubesse que ela tinha sido gravada pelos Beatles e lançada, coisa que chegaria ao seu conhecimento somente em dezembro daquele ano. Mas antes aconteceu uma outra coisa. Isso porque foi nesse mês, com ele ainda em campanha antes da eleição, que Timothy Leary foi preso, acusado de porte de maconha, e dessa forma sua campanha para ser governador da Califórnia simplesmente acabou. E no final, o Ronald Reagan foi reeleito, tá? E foi justamente enquanto estava na prisão que ele ouviu pela primeira vez em uma rádio local de rock a música Come Together dos Beatles. E ficou completamente surpreso com aquilo que ele tinha ouvido. Com ele dizendo aí certa vez que, embora essa nova versão fosse uma melhoria em termos de letras e melodias de sua música de campanha, lembra que eu disse que ele achava que a música era dele? Ele ficou bravo que o John Lennon o tivesse desconsiderado daquela forma, dizendo ainda que enviou uma carta com um protesto ao artista, mas ele teve uma resposta que eu acho que ele não curtiu muito não. Já que John Lennon disse que ele era como um alfaiate e o Timothy era como um cliente que encomendou um terno e nunca mais voltou. Então ele vendeu para outra pessoa. Tipo, você não usou a música na campanha, afinal você foi preso, então eu peguei aqui e gravei com a galera, né? E ficou por isso mesmo no final, né? Ele nem tinha muito o que fazer, ele não tinha direito nenhum sobre ela. Mas as polêmicas em cima dessa música não param por aí. Isso porque depois do seu lançamento aí, ela ainda foi acusada de plágio. Inclusive, eu já contei rapidamente essa história no vídeo que tá aqui no card. Mas já que a gente já tá falando dela aqui, eu acho que vale explicar um pouco melhor toda essa história. Foi depois do lançamento, então, e mais especificamente em 1973, que o empresário Morris Levy, que tinha aí os direitos autorais de vários músicos diferentes, alegou que Come Together dos Beatles era um plágio de uma música do Chuck Berry chamada You Can't Catch Me, lançada em 1956, e que ele, é claro, quem tinha os direitos dela. E isso considerando duas coisas em relação a elas, né? Uma delas era a melodia, que de fato ali tem umas partes parecidas, e também logo a primeira frase da letra da canção dos Beatles, que era Here Come a Flat Top, que também já aparecia na música do Chuck Berry. Here come a flat top, he was moving up with me, then come way
waving goodbye at a little old... Com isso, um processo judicial começou e as duas partes deveriam ser ouvidas em julgamento. Porém, nesse momento, aí o John Lennon estava em processo ali de separação da Yoko Ono e estava morando na Inglaterra. Então, para evitar aí de ter que ir até Nova York, apesar de não admitir que era um plágio, aceitou fazer um acordo, dizendo que em seu próximo álbum, então, da sua carreira solo, né, faria ali uma série de covers, incluindo 3 músicas que o Morris Levy teria direito, incluindo aí então a tal música plagiada, e assim encerrando o caso. Ele aceitou. E assim se iniciou então o projeto para o mais novo disco do John Lennon, que seria chamado de Rock and Roll. Mas isso aí não gerou somente esse disco, tá? E isso por conta de provocações entre os dois. A verdade é que o John Lennon aí não estava muito satisfeito com essa acusação de plágio. Porém, ele estava animado ali com a ideia de fazer um disco de covers, né, com músicas de artistas que ele admirava desde a adolescência. Acontece que durante as gravações aconteceram muitos problemas ali com os envolvidos, tendo até mesmo arma sendo disparada dentro do estúdio, tá? E essas coisas foram desanimando o cantor. Assim, ele deu uma pausa nesse projeto e em 1974 começou a compor e a gravar músicas para um outro disco de sua carreira solo, que se tornou o álbum Walls and Bridges, que foi lançado nesse mesmo ano. Coisa que já irritou o Morris Levy, já que ele tinha que ter lançado lá o disco que eles tinham acordado, com ele ficando ainda mais bravo quando ele viu que nesse álbum ainda tinha uma versão feita pelo John Lennon da música Ya Ya, do Lee Dorsey, que era ele quem tinha os direitos, sem ter pedido nenhuma autorização. Inclusive aí no final seria essa uma das músicas que o ex-Beatle gravaria em seu disco cover. It may sound funny, but it's alright, honey. Furioso, então, o Morris Levy ameaçou voltar com o processo. Mas o John Lennon ali botou panos quentes e falou que não precisava, já que a gravação estava em andamento e logo seria lançado. Assim, então, ele voltou aí, de fato, fazer as gravações para o disco Rock and Roll e terminou ele. Com o álbum terminado, então, o Morris Levy se ofereceu ele mesmo para comercializar ali o disco diretamente por correspondência na televisão, por meio da sua própria gravadora, contornando a Capitol e a EMI, que eram as gravadoras por trás aí do disco. O que daria então uma margem de lucro maior aos dois, tanto a ele quanto ao John Lennon. E é claro que então o artista aceitou e até considerou ali aparecer em comerciais de televisão para promover a venda do disco. Mas para isso então ele precisaria da autorização das gravadoras, que não deram, né? Claro, ainda mais com todo o investimento que elas tinham feito. E isso deixou o Morris Levy furioso e se sentindo traído. Então ele foi lá, pegou ali uma das cópias da gravação que ele tinha, fez mais cópias e lançou ele mesmo, além de ter processado John Lennon e as gravadoras por quebra de contrato. E foi assim que foi lançado o raro disco John Lennon Sings The Great Rock and Roll Hits. E ele é raro porque ele ficou sendo vendido por apenas 3 dias, já que vendo isso as gravadoras contra-atacaram e fizeram aí esses discos serem retirados do mercado. Isso para logo 3 dias depois ser lançada então a versão original, que é justamente o disco Rock and Roll do John Lennon. Foi tudo uma verdadeira loucura, né? Você conhecia essa história aí? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você sabia dessas histórias, se você sabia que Come Together foi feita por uma campanha eleitoral, pelo menos a princípio, e que ela foi acusada de plágio. Essa história também é uma loucura, né? Aqui do Zé tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!